Shalom, shalom, meus queridos, minhas queridas, como vocês estão? Tudo bem? Eventualmente, Shavuot, se você tem acompanhado esses vídeos aqui no mês de maio. Hoje é dia 4 de maio de 2025. Estamos hoje no 22º dia do Omer. E nós vamos falar hoje um pouquinho do aspecto da Sefirá de Netzar, só que o subaspecto Hesed Sheb Netzar. Hesed a gente sabe que está ligado à bondade, está ligado a Abraão, e Netzar nós já falamos que está ligado a Moisés. Então, qual seria o aspecto da bondade na vitória? Porque Netzar é vitória também. E se nós pensarmos nas personagens, qual a relação entre Abraão e Moisés? Quando a gente vai estudar a personagem por trás daquela Sefirá, a gente tem mais capacidade de entender melhor a energia daquela Sefirá através do personagem. Então, uma dica que eu sempre dou para quem quer estudar um pouquinho da Sefirot da Árvore da Vida. Uma das coisas que nós podemos de repente pensar que Netzar está ligada à vitória. Vamos falar primeiro de Netzar, depois a gente põe um pouquinho da Hesed aí. E quando nós paramos para olhar, vitória, Sefirá ligada à vitória, eu particularmente, se eu fosse descrever quem é a personagem que tem a ver com o arquétipo da vitória, talvez eu pensasse no rei Davi, que era um grande guerreiro, alguém destemido, alguém ousado, alguém que desde o início, digamos assim, da sua carreira já começou enfrentando o gigante, alguém que era motivador, que tinha vários seguidores, né, de verdade na época, não seguidores fakes de hoje, mas pessoas que realmente dariam a vida para estar ao lado de Davi, um grande líder. Davi foi o maior rei, o mais vitorioso, o coração de acordo com a vontade do Eterno, é o arquétipo da vitória. Só que não, Netzar, o arquétipo da vitória é Moisés. Você pensa, mas também Moisés, né, o maior dos profetas, abriu o mar vermelho, as 10 pragas do Egito, e etc, 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 trouxe a Torá. Só que quando nós vamos olhar a personalidade de Moisés, se nós formos compararmos, por exemplo, com a do rei Davi, são completamente distintas, porque o rei Davi, a gente não vê nele nenhum traço da personalidade dele, de que fosse alguém que não fosse obstinado, valente, corajoso. E Moisés era o contrário. Desde quando Moisés é chamado por Deus lá na sarça ardente, que Moisés começa a falar, de certa forma, até quase que se depreciando. Eu sou gago, a minha boca não é boa, eu não tenho capacidade, meu irmão é melhor do que eu. Então Moisés, ele é o arquétipo verdadeiro da vitória, porque todas as vitórias que Moisés ele obteve foi por causa do Eterno. Foi porque ele teve coragem de fazer aquilo que o Eterno queria que ele fizesse. Vou colocar para vocês aqui um pouquinho da Sefirá, para nós entendermos um pouquinho. Só que a verdadeira vitória justamente não está em você ser a pessoa mais corajosa, em você ser a pessoa mais capacitada e falar, eu vou lá, se eu não for, se eu não resolver, ninguém resolve. Isso também acontece, ok, Davi era essa personagem do guerreiro. E Moisés, ele era aquela personagem muito ligado, digamos, à humildade. Porque ele olhava para si mesmo e não via nele capacidades extraordinárias para fazer coisas extraordinárias que o Eterno estava pedindo para ele. Então, digamos que Moisés ele tem um arquétipo da Sefirá de Netzar porque ele teve a maior vitória que um ser humano pode ter. Ele vencia todo dia a si mesmo. Moisés, ele argumentava com Deus, contra-argumentava, mas quando ele entendia que ele tinha que fazer, ele ia lá e fazia. Então a maior vitória que nós podemos ter, a maior manifestação de Netzar em nossas vidas é quando você percebe que você está começando a vencer você mesmo, os teus medos, as tuas inseguranças, as tuas incapacidades, e você confia no processo do Eterno e você vai com medo mesmo, você vai se achando incapaz mesmo, mas quando você vai, lá você não age como um medroso, lá você não age como um capaz, lá você não age como um tímido, você age como alguém que está sob o comando do Eterno. O medo, a incapacidade, a insegurança ficam em último plano, se é que eles existem, no momento em que você assume a tarefa. E isso Moisés ele tinha de muito especial na vida dele, por isso que ele é o arquétipo de Netzar, e por isso que nós precisamos aprender com Moisés a manifestar Netzar em nossas vidas. Trazer a capacidade de vitória. E qual seria o aspecto de Hesed? Hesed está ligado a Abraão.
Abraão está ligado à bondade, à misericórdia, à doação, ao altruísmo. E nós vemos que Moisés, o grande traço de Moisés era, ele era inseguro isso, aquilo. Mas por que ele era vitorioso? Porque na hora que ele tinha a possibilidade de manifestar a hesed dele, ele não pensava duas vezes. Aconteceu com o egípcio. Mas ali é Gevurá. Sim, ele agiu de Gevurá ao matar o egípcio que estava espancando um israelita. E a gente sabe pelos Midrashim que aquele egípcio era muito perverso. Além dele espancar aquele israelita, ela ainda se passava pelo marido, dormia com a esposa daquele israelita. Era um homem extremamente perverso. Quer dizer, praticava maldade e ainda praticava estupro. Quando Moisés olhou aquilo, olhou para um lado, e se olhar para um lado para o outro, ele viu que aquela pessoa não teria nenhum descendente digno que valesse a pena, ele foi e matou o egípcio. Ele usou de Gevurá. Sim, mas a Gevurá que ele usou foi baseada numa hesed. Ele viu uma injustiça, ele viu que alguma coisa não deveria ser daquela maneira, ele viu que ele poderia intervir e ele interveio. Outro aspecto, que acho que fica muito clara a questão da Sefirá de Hesed em Moisés, é quando ele foge, por causa desse episódio do egípcio, ele foge... não coloquei para vocês aqui a árvore da vida. Moisés, ele foge e ele vai para Midian. Quando ele chega em Midian, ele vai para o poço. Normalmente tinha um poço sempre numa cidade, onde as pessoas paravam lá para pegar água, para dar para os seus animais, para si, etc. É um lugar de agrupamento. E ele observa que de repente chegou algumas meninas pastoras e estavam tentando pegar água, e os homens dali não deixaram elas pegar água. Sai daqui, começaram a expulsar elas, vocês não vão pegar água aqui. Quem eram essas meninas? Eram filhas de Itrô, do Jetro. E Jetro tinha sido conselheiro do faraó. Isso é só um parênteses. Tinha sido conselheiro do faraó, que quando o faraó decidiu seguir o conselho de Balaão, que era um dos conselheiros, Jó, Balaão e Jetro, ele sentiu-se desmotivado, desprestigiado e sabia que o tempo dele ali tinha acabado. E ele foi para Midian. Só que ele chegou em Midian não como grande Jetro, mas já chegou com a moral dele, digamos assim, um pouco abalada. Então as pessoas não respeitavam Jetro como deveria respeitá-lo. Ele estava com a moral dele baixa. Então, por serem filhas de Jetro, os homens começaram a expulsar. Não vai dar água para os animais e acabou. Mas vamos lá, arquetipicamente, o que significa água? Bondade. A água está ligada a Hesed. A Hesed, no caso a água, é vital para a sobrevivência. Ninguém vive no mundo se não tiver Hesed. Se não houver um mínimo de Hesed pingando nesse mundo, por causa dos justos que nós temos, os sadiquins que estão aí escondidos, pelas bondades que as pessoas fazem também, esse mundo acaba. Então a Hesed é como água, ela é fundamental para que haja vida nesse planeta. Moisés, ao ver aquilo, ele se indignou, mas lembra, Moisés estava fugindo com medo de ser morto. Então todas as características, entre aspas, negativas de Moisés estavam com Moisés, mas naquele momento que ele viu uma injustiça, ele foi lá, brigou com os pastores, expulsou os pastores, tirou a pedra do poço e deu água para aquelas meninas, que eram filhas de Jetro, e Zípora, que passou depois a ser esposa dele. E quando as meninas voltam com água, Moisés não foi junto, voltam com água do seu pai, eles falaram, vocês voltaram tão cedo, não teve perrengue hoje? Como é que vocês conseguiram? Elas falaram, veio um homem egípcio, porque Moisés parecia assim um egípcio, veio um homem egípcio, brigou com todo mundo e fez com que a água fosse dada para nós. E quando ele chegou, a água do poço subiu e transbordou. E Jetro conhecia a história do povo judeu, conhecia a história de Abraão. A história dos poços de Abraão. Sabia que Jacó fez a mesma coisa, a água também jorrou. Ele falou, opa, essa história eu conheço. Esse cara deve ser um hebreu, ele deve ser descendente de Abraão. Cadê esse cara que não está aqui? Traga esse moço para cá. E aí começa a história de Moisés casando com Zipora. E depois a gente vai contando. Mas qual a característica? Ali naquele momento, por ele ter o ímpeto de vencer a si mesmo, os seus medos, ele estava numa terra estranha, poderia ser morto. Quando ele olhou uma injustiça e ele viu que ele poderia fazer alguma coisa, a hesed dele ativou a Gevurá dele para ele manifestar o quê? A hesed.
Então vieram as águas e subiram pelo poço e transbordaram. As meninas pegaram água e na verdade todo mundo pegou água, porque a Hesed faz isso. Quando ela vem para todo mundo. Quando Deus manda chuva na tua horta, vai para a horta de todo mundo que está ao seu lado. Ah, por causa de você? Por causa de você, mas todo mundo é beneficiado. Então, meus queridos, primeiro arquétipo que nós precisamos pensar. A vitória, primeira vitória é você vencer a si mesmo. Você pode continuar com medo, não sei o quê, mas na hora que vem o desafio, vença a si mesmo. Não pense duas vezes. Seja como Moisés. Vá e faça o que tem que ser feito. Traga justiça. Porém, tudo que Moisés fazia, que lhe dava vitória aparente, primeiro vencer a si mesmo, mas aquela vitória era transformada em atos de vitória para ele e para todo mundo, mas ele nunca fazia por ele, e o fato de ele não fazer por ele, isso é Hesed. Ele trazia vitória para aquela situação, para aquele povo, para aquele contexto. Ele não pensava nele primeiramente, isso é Hesed. Então, todo o gatilho de Moisés que ele tinha para trazer Gevurah, seja com as pragas do Egito, seja matar o egípcio, seja abrir o mar vermelho, afogar o exército do faraó, tudo o que ele fazia era baseado pelo estopim, pelo gatilho da Hesed. E Hesed também tem a ver com um propósito, tem a ver com você saber a que reino você pertence. Eu pertenço ao Eterno, eu pertenço às águas da Torá. Então qualquer coisa que vá contra a Torá, ou que eu posso usar o conhecimento da Torá para trazer luz, para trazer bondade, nem que eu tenha que agir de Gevurah, eu vou agir de Gevurah. Só que primeiro, o estopim disso é a Hesed. O propósito maior é trazer a bondade do Eterno para aquela situação. É fazer com que as águas daquele poço transbordem e possam trazer bondade para todo mundo que está ao meu redor. Então, meus queridos, Hesed Shebenetzar tem a ver com isso. Se você não contou o Homer ainda, vou colocar aqui a contagem do Homer para você. Já está aí na tela. Lembrando que hoje são 22 dias que perfazem 3 semanas já, hein? E um dia do Homer, e nós vamos corrigir o aspecto que causamos na Sefirah Hesed Shebenetzar. Ok? A bondade da vitória. Então, meus queridos, se você acha ou pensa agora aí que está faltando um equilíbrio em saber usar a bondade para você ter vitória nas coisas que você quer, saber usar o altruísmo, saber usar o propósito, esse é o momento. Se conecte com o Eterno, se conecte com a contagem do Homer e que nós possamos manifestar muita brahá nas nossas vidas, vencermos a nós mesmos e por causa disso vencermos todos os desafios que o Eterno faz chegar até nós, para a honra e glória de Hashem.